Olá pessoal, estamos chegando aí com mais uma edição do Sandro André News. Hoje, dia 17 aí, sexta-feira aí, chegando o carnaval, né? Mas temos aí uma notícia a trazer, até para também poder trazer uma explicação para as pessoas que estão me ligando aí, querendo saber o que está acontecendo. Vamos começar então com a notícia. A batata do prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, está assando. Em sessão ordinária organizada ontem, quinta-feira, no Tribunal Regional Eleitoral, o relator da ação de embargo de declaração do recurso eleitoral, o juiz Álvaro José Norati, julgou procedente a ação e pediu a cassação do prefeito Alexandre Siqueira e do vice Jair Holanda por prática de captação ilícita e abuso do poder econômico. O relator declarou ainda a inegibilidade de Alexandre Siqueira, multa de R$40 mil e a realização de novas eleições de Tucuruí. Vamos ouvir aí o relator Álvaro José Norati. Em parcial concordância com o Ministério Público Eleitoral quanto às AGEs, de número aqui mencionados, voto pelo conhecimento dos recursos, no mérito pelo provimento parcial, com a consequente reforma da sentença recorrida, no intuito de julgar procedente as ações de investigação judiciais eleitorais em tela para aplicar a sanção de cassação dos mandatos dos candidatos investigados Alexandre França Siqueira e Jairo Rejane de Holanda Souza, pela prática de captação ilícita de sufrágio nos termos do artigo 41A da Lei 9.504 de 97 e conforme disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, declarar a inelegibilidade de 8 anos do senhor Alexandre França Siqueira para as eleições a serem realizadas nos 8 anos subsequentes às eleições de 2020. Além disso, ainda com base no artigo 41A, aplicar multa no valor de 40 mil FIIs pelo caráter personalíssimo da multa, somente ao candidato a prefeito investigado, dada a sua atuação direta como candidato e presidente do partido, e a gravidade que a captação ilícita de sufrágio gerou na rigidez do pleito eleitoral. Por fim, determino a realização de novas eleições no município de Tucuruí, que se providencie o necessário para a realização desta. É como voto, presidente. Depois que o relator anunciou seu voto, o presidente do TRE, desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior, sugeriu ao relator que fosse solicitado o imediato afastamento do prefeito Alexandre Siqueira. Vamos ouvir aí um pouco da fala de Leonan Gondim da Cruz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. Como já determinamos aqui anteriormente, e consoante predomina no Tribunal Superior Eleitoral, em função do seu voto, Vossa Excelência tem que determinar o imediato cumprimento da decisão independente da publicação do acórdão, no seu voto. Não é? Caso prevaleça o seu voto, tem que ser imediatamente cumprido com base na jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral, independente da publicação do acórdão. Vossa Excelência, é uma sugestão que eu estou dando a Vossa Excelência. Excelência, então, nesse caso, passo a aderir. Tá? Tudo bem. Dado seguimento à sessão, o presidente deu início à votação, quando foi interrompido pelo juiz Diogo Conduru, que pediu vista do processo. Eu vou colocar em votação. Senhor presidente? Pô, não. Eu peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que os fatos estão, de fato, muito bem delimitados e bem delineados neste processo. Mas eu gostaria, senhor presidente, de chamar a atenção que já em alguns processos deste tipo, este tribunal iniciou se debruçando sobre um determinado ponto de vista, ou sobre uma determinada perspectiva de abuso de poder, e, no entanto, depois inclusive eu cito agora recentemente o julgamento em que eu fiz um pedido de vista, num outro pedido de vista que havia da doutora Karina, e o tribunal se manifestara, pelo menos indicar uma manifestação no sentido, e acabou mudando posicionamento. Como Vossa Excelência bem ressaltou, senhor presidente, a decisão deste colegiado é de efeito imediato, tanto de cumprimento imediato, não
não só de afastamento do atual gestor, como também já de providenciar novas eleições diante do contexto aí, obviamente, das datas que o Tribunal Superior Eleitoral lhe permite. Desse modo, senhor presidente, obviamente, pedindo vênias para quem queira se antecipar e se manifestar, eu vou pedir vistas regimental deste processo para avaliar, senhor presidente, para que possa efetivamente exercer um juízo de convicção, tendo em vista que eu gostaria de analisar sob que perspectivas realmente possa ter ocorrido abuso de poder ou que não tenha sido tão substancial ao ponto de atrair todas essas supressões de direitos políticos, senhor presidente. O doutor Diogo solicita a vista dos autos. A defesa de ação do embargo foi sustentada pela advogada Tatiane Alves da Silva, irmã da candidata Eliane Lima, que ficou em segundo lugar nas eleições passadas, perdendo com uma diferença de 164 votos. Nesse momento, eu venho expor um caso que para mim é muito especial. Primeiro, porque Tucuruí é minha cidade natal, onde eu nasci, cresci e onde eu tenho as minhas melhores lembranças. Segundo, porque a recorrente, Eliane Alves, é minha irmã, que ficou em segundo lugar na eleição por uma diferença ínfima de 164 votos. Então, a carga emocional envolvida aqui é muito grande. Por isso, antes de começar essa sustentação, eu pedi a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de quem eu sou devota, para que ela toque no coração de Vossas Excelências para julgar esse caso com a justiça que ele merece. Esse recurso, desembargador Leonan, ele foi interposto contra uma sentença que julgou improcedente uma AIGE, cuja instrução evidenciou a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, decorrente da distribuição indiscriminada de combustível, sem qualquer espécie de controle por parte dos recorridos, num período em que os atos presenciais de campanha estavam proibidos por causa da campanha, conforme uma resolução desse tribunal. O Ministério Público em Tucuruí instaurou o procedimento preparatório eleitoral, no qual interrogou testemunhas, realizou flagrante de abastecimento no posto de combustível que tinha contrato de fornecimento para a campanha dos recorridos, e nessa oportunidade, a promotoria apreendeu 99 requisições de combustível, cujos valores variavam de R$ 25 a R$ 100, e requereu a lacração do posto até o fim da votação no dia 15 de novembro de 2020, o que foi deferido em sede cautelar. Tudo isso levou ao ajuizamento de uma AIGE pelo Ministério Público, julgada em conjunto com o presente recurso. Ao analisar esse recurso, o Ministério Público Eleitoral opinou pela reforma da sentença para o reconhecimento da ocorrência de abuso de poder econômico. Eu disse logo no começo que a batata do Alexandre Siqueira estava assando. Esta pedida de vista feita pelo juiz Diogo Conduru servirá apenas para o prefeito ganhar tempo e correr atrás do prejuízo, o que acho muito difícil, pois quem conhece esse cidadão quer ficar muito longe dele, dado a sua incompetência de gerenciar uma cidade e da forma truculenta como trata seus munícipes. Eu já falei várias vezes aqui no nosso programa, Alexandre Siqueira é prefeito de um mandato só, está chegando a sua hora.